A personagem Mônica foi apresentada há pouco tempo, mas muitas pessoas já estão criando um carinho por ela, a gente pode falar. E estão criando ainda mais depois que os poderes dela como espectro começaram a aparecer. Agora, como ela ganhou esses poderes, é isso que a gente vai descobrir hoje. Se liga aí. E aí, nerd, aqui é o Strife, bem-vindo ao Nerd Mania. Hoje a gente vai falar da personagem apresentada para o público em WandaVerso chamada Monica Rambeau. Ganhou pouco tempo de destaque, a gente pode falar, mas agora com o surgimento dos poderes dela como espectro, a Wanda perto dela vai parecer uma personagem secundária. Mas agora, para desvendar esse mistério, como a Mônica ganhou os poderes, a gente precisa primeiro saber quem era a Mônica. Pois bem, a personagem Monica Rambeau nasceu em Nova York, Louisiana, para ser mais exata. Ela é filha de Frank e Maria Rambeau. Ela foi uma tenente da patrulha portuária de sua cidade, quando jovem e depois quando adulta, a gente pode falar assim. A vida de Mônica mudou quando o amigo dela, da família, pediu a ajuda dela. Para que ele pediu a ajuda dela? Aí que a gente vai falar. Ele tinha desenvolvido um gerador de energia extradimensional, para tu ver como o cara era casca grossa, né? Mas aí que tá, financiado por quem? Para criar um projeto desse tu precisa de muito dinheiro. E foi financiado pelo ditador da América do Sul, chamado de Egnort Heisen, que pretendia usar essa tecnologia para o mal. É lógico, né? Com certeza. Como ele não desconfiou isso, é uma surpresa, a gente pode falar. Heisen entregou o projeto de Lenclar ao cientista Felipe Picaro, mas o professor e a Mônica se uniram para destruir o protótipo de Picaro. E logo depois disso, vocês sabem o que aconteceram? Vocês deixaram um like aqui nesse vídeo e se inscreveram no canal, porque vocês estão me ajudando demais. Eu sei aí que tu já deixou o like, mas eu tô avisando isso só para aquelas outras pessoas que não deixaram, se é que vocês me entendem, né? Bem, na luta que teve lá, que rolou uma luta imensa, a gente pode falar assim, a Mônica foi bombardeada com energia extradimensional e ganhou poderes de converter seu corpo em energia. Lenclar queria que a Mônica usasse essa capacidade para combater o crime e assim deixar seu cargo de patrulha foi fácil para ela e começando sua nova aventura. Uma curiosidade que eu queria deixar aqui para vocês é com todo início o super-herói tem dificuldade, a gente pode falar assim, para controlar seus poderes. E é aí que nosso querido Homem de Ferro e Homem-Aranha entra para ajudar a Mônica a controlar melhor seus poderes. Exatamente, eles dois foram os tutores dela. Então assim ela conseguiu controlar os poderes de espectro. Pois bem, depois dessa bela introdução que eu acabei de dar, a gente vai para alguns tópicos importantes para vocês poderem entender melhor ainda e a causa da nossa querida Monica Rambeau ter ganhado os poderes dela. O primeiro momento é quando a Mônica é puxada pelo Rex. A gente vê em WandaVerso que a Mônica, quando foi encostar no Rex, foi puxada. Isso é estranho, porque nem mesmo a Wanda sabia disso, não sabia que alguém tinha entrado sem a permissão dela. Foi quando a Wanda descobriu que tinha uma pessoa no Rex que ela não poderia controlar, não sabia quem era e achou muito estranho quem era a nossa querida Mônica. Mas por que o Rex puxou ela? E como a Mônica entrou no Rex sem a Wanda saber? Isso é estranho, mas isso é um ponto interessante. Isso mostra que a Mônica já tem algumas coisas diferentes, umas características diferentes dos outros seres humanos. Nosso segundo detalhe é quando a Wanda expulsa a Mônica do Rex. Mas o que isso tem a ver? Ela só expulsou e depois entrou? Exatamente. Depois dela expulsar a Mônica do Rex, porque ela não sabia quem era a Mônica, como ela estava lá e por que ela estava lá. Ela não sabia como a Mônica tinha entrado no Rex, sem ela saber. Isso já é um fato interessante. Então preste atenção. Depois disso, depois que ela sai do Rex, o que acontece? Ela vai direto para a bateria de exames. Os exames, a mulher achou estranho que não estava conseguindo reconhecer o DNA dela, não estava conseguindo reconhecer a Monica Rambeau, mas era ela e ela estava lá na frente em carne e osso. Toda atitude, toda consciência era ela, mas tinha alguma coisa errada com as células dela, com tudo nela, a gente pode falar, o sangue e células, tudo estava diferente nela. Aí que entra o momento que a nossa querida Darcy fala o seguinte, que todas as células da Mônica já tinham sido reescritas. E adivinha quantas vezes essas células delas foram reescritas? Exatamente 2 vezes. 2 vezes as células da Mônica foram reescritas por completa.
que foi na parte que eu falei que ela entrou no Rex, o Rex puxou ela sem a Wanda saber, e foi a parte que a Wanda expulsou ela do Rex, fazendo do que as células dela se reescrevessem 2 vezes, exatamente 2 vezes. E isso é muito importante, foi assim que ela ganhou os poderes. Foi o começo, a gente pode falar, não foi o início total, esse foi um empurrão muito importante para a criação da Spectro. A terceira parte muito importante para a gente descobrir como a Mônica Rambeau ganhou os poderes foi naquela cena que a Mônica pede cavalaria e que apareceu a nossa querida Capitã Robaines, eu acho que é assim que fala o nome dela. A Capitã Robaines, ela trouxe o quê? Ela trouxe o equipamento pesado, aquele carro tipo um tanque que virou depois lá uma caminhonete velha. Então, aquele carro onde a Mônica tinha entrado, o que acontece? Ele estava carregando uma espécie de bomba, a gente pode falar. Mas que tipo de bomba era aquela? Será que é uma bomba nuclear? Será uma bomba de energia? Ou será que era uma bomba de energia extradimensional? Foi assim que a nossa querida Mônica Rambeau, que virou a Spectro nos quadrinhos, exatamente, canonicamente falando, ela virou depois de ser atingida por uma bomba extradimensional. E o que era aquilo que ainda não foi revelado que estava atrás do carro? Exatamente, talvez seja a bomba de energia extradimensional. Então, se ela tivesse explodido, a Mônica teria ganhado os poderes dela. Aí a gente nunca vai saber, porque quem assistiu a série sabe que o caminhão, aquele carro lá capotou. E devido a isso a bomba não explodiu. Mas aí que tá. Este foi uma referência para a criação da Spectrum, mas aí que a Spectrum nasce de verdade. Mas como? O momento que o caminhão virou, o que a Mônica decidiu naquele exato momento? Exatamente, a Mônica decidiu atravessar o Rex, fazendo o que? Que ela atravessasse o Rex uma terceira vez. E nessa terceira vez que foi o bicho que aconteceu tudo com ela, que as células dela se modificaram uma terceira vez. O que acontece? A Mônica já tinha ido uma vez por conta do Rex, o Rex tinha puxado elas contra a vontade dela e contra a vontade da Wanda. A segunda vez a Wanda expulsou ela contra a vontade dela. E a terceira vez foi agora, quando a Mônica Rambeau tentou atravessar o Rex por força própria. E conseguiu, certamente conseguiu. Mas aí que tá, na hora que ela estava atravessando, o que aconteceu? A Wanda estava tentando controlar ela, exatamente. Ela estava passando por realidades diferentes, personagens diferentes dela, criados em toda a série até agora. E a terceira coisa foi o quê? Foi que as células dela estavam se modificando mais uma vez, exatamente. Elas se modificaram mais uma vez e isso foi o pontapé final para a nossa querida Spectro nascer. Devido a essa alteração genética que aconteceu com ela por completo, a gente pode dizer que quase virou uma mutante. Devido a isso, ela ganhou os poderes de Spectro e agora, com o DNA dela alterado uma terceira vez, os poderes de Spectro é certo, como a gente viu até mesmo na série. Então a gente pode falar que ela já está com os poderes, tá? Mas os poderes não estão completamente ativados. Mas como assim os poderes não estão completamente ativados? Precisa de um incentivo. Como todo super-herói em quadrinhos, ele só ativa o poder em momentos de crise, momentos de risco. É aí que a nossa querida Wanda, a secundária, entra. Porque parece que a série nem é dela, estão atrás do Visão, mas não dela. A Mônica que está sendo agora destaque principal. Mas muito bem, quando a nossa querida Mônica Rambeau vai atrás da Wanda, o que acontece? A Wanda expulsa ela e tenta nocautear ela, jogando ela no chão, ia cair de cabeça. Se ela não tivesse superpoderes ali, ela teria morrido, na minha opinião, porque uma queda ali daquela, uma pessoa normal não teria conseguido sobreviver. Mas a nossa querida Mônica, em momento de risco, ela ativa os poderes dela e assim ela ganha os poderes de Spectro permanentemente. Os poderes estavam já lá adormecidos, mas aí depois desse pequeno ataque da Wanda, desse pequeno chilique dela, ela fez a nossa querida Mônica ganhar os poderes. Mas agora eu vou deixar uma curiosidade aí pra vocês. Vocês sabiam quando a Mônica começou a sua carreira como super-heroína, ela ganhou vários nomes? Exatamente, vários nomes. Spectro, Doutora Luz, a gente pode falar assim, e entre outros. Mas um codinome que deram pra ela foi Capitã Marvel. Exatamente. A Mônica Rambeau já foi chamada de Capitã Marvel como um codinome. E depois nossa querida Capitã Marvel apareceu e pegou o nome dela. E agora ela é conhecida como Spectro. Exatamente. Mas aí eu deixo uma outra dúvida. Se a gente pensar depois que tudo isso que eu expliquei para vocês, será que o motivo da Mônica ter ganhado os poderes foi a Wanda? Então foi a Wanda que deu os poderes para ela por ter criado o Rex?
ou foi os poderes que estavam adormecidos e por causa da Wanda acenderam? Qual dessas opções vocês acham que é? Vocês têm alguma teoria aí, alguma opinião sobre isso? Se tiver, comenta aí nos comentários que eu vou fazer questão de ler. Então, comentem! E aproveita e escolhe um desses dois vídeos que está aparecendo aí na tela, tá bom? Valeu, fui!